Bora para a aula de geografia? Eu me chamo Franciele e sou da Perspectiva Geo. A nossa primeira aula é sobre correntes do pensamento geográfico e categorias de análise da geografia. Não tem como a gente começar por outro lugar. É a partir desses temas que nós vamos entender quase todos os outros conteúdos geográficos, certo? Então vamos para cá. Seguinte, a gente primeiro tem que começar o quê? Falando o que é geografia, né? E o que é geografia? Tem um clássico que quase todos os professores de geografia usam, que é separar geo e grafia. Que estranha que fica a letra aqui, né? De um lado, então, a gente tem terra, né? Então, geo significa terra. Terra enquanto planeta, não a terra que é o solo ali fora, certo? E grafia, que é o estudo, certo? O estudo ou a descrição. Logo, nós vamos ter o quê? O estudo da Terra. Então, na geografia, nós vamos tratar de tudo que tem no planeta Terra, desde aspectos naturais até aspectos humanos e, é claro, da junção desses dois, ou seja, de tudo que o ser humano transforma na Terra. E aí entram aspectos relacionados à agrária, urbana, à política, à economia e assim por diante. Então, todas essas relações e com um ponto bem importante que são as relações sociais, que aí o bicho pega também, certo? Então, coloquei uma definição aqui, que a geografia investiga as dinâmicas entre a sociedade e a natureza, busca compreender como a ação humana modifica o meio ambiente, criando novas paisagens e território ao longo do tempo, tá? Territórios ao longo do tempo. Seguindo aqui, vamos compreender, então, como que é essa divisão geográfica, certo? Por muito tempo a gente estuda a geografia dividida em geografia física, né, e geografia humana, certo? E de fato, para a gente compreender cada uma, é importante que a gente estude ela ali, cada um no seu quadrado. Mas no nosso cotidiano, essas geografias, elas estão bem juntinhas, certo? Então, por exemplo, todo desenvolvimento urbano, ele é feito onde? Ele é feito no solo, no relevo, precisamos de hidrografia, conseguimos observar o clima, né? Dependendo do clima, tem mais desenvolvimento, tem uma densidade demográfica maior, e dependendo do clima, tem uma densidade demográfica menor, e assim por diante, certo? Então, a geografia física, ela vai tratar do quê? De clima, relevo, vegetação, hidrografia e solos também, tá? Que é a pedologia, a hidrografia, a geomorfologia, a climatologia, a biogeografia. Já a geografia humana, ela vai tratar de aspectos antrópicos, humanos. Então, nós vamos tratar aqui de cultura urbana, agrária, economia, política, demografia e por aí vai longe, certo? Seguindo aqui, nós precisamos compreender como que a geografia, ela começa a aparecer, certo? E para isso a gente precisa tratar de correntes do pensamento geográfico ou correntes geográficas simplesmente, o que não é simples também, certo? Então percebam, a geografia ela começa antes mesmo dela ser geografia, né? Ela começa lá no século IV antes de Cristo, quando a gente tem uma geografia descritiva, em que ela surge a partir dos relatos de viajantes, que eles vão mapeando o mundo e influenciando pensadores aí como Tales e Aristóteles, certo? Depois disso, já no século XIX, a geografia começa de fato a ser desenhada. E aqui vem um cara muito importante, que é Friedrich Hetzel. Ele afirmava que o meio físico determina a cultura e a vida humana, influenciando o pensamento geográfico do século XIX. Esse cara aqui, ele traz uma percepção, né, de mundo que eu posso dar um exemplo para vocês mais ou menos dessa maneira. A ideia de que as pessoas que vivem em climas temperados são super trabalhadoras, em detrimento das pessoas, por exemplo, que moram nos trópicos, que são mais preguiçosinhas por causa do calor.
Isso, é claro, é uma narrativa, é uma falácia, certo? O calor, né, não vai impor, por exemplo, quem trabalha mais ou menos. No entanto, para esse momento de determinismo ambiental e geográfico, ela foi muito importante para dizer, por exemplo, para trazer uma supremacia da população que vivia em climas temperados, que nesse caso, uma população europeia, tá? Essa é uma das razões, por exemplo, para a questão da colonização, né, da América do Sul, da África, certo? Então eles trazem esse contexto. É aqui também que dá razão, por exemplo, ao nazismo, né? Então a supremacia da raça branca está relacionada a essas questões também. Depois disso, né, ainda no século XIX, tem o possibilismo geográfico. Então percebam, tanto o determinismo ambiental, o geográfico e o possibilismo geográfico, eles vêm num contexto de geografia clássica, certo? Então, o Vidal de Lablache, ele traz assim, opa, não é bem assim, não é o meio físico só que determina a cultura e a vida humana, tá? O ser humano, né, ele tem a capacidade de modificar o meio ambiente, né, de modificar a cultura, de desenvolver a cultura aí no espaço geográfico, certo? Então, eles trazem visões diferentes. Então, nesse caso aqui do possibilismo geográfico, a gente tem o que? A incrível capacidade humana de se adaptar, cultivar em desertos, né, ardentes aí, e domar a tecnologia. Se nós formos pensar hoje, por exemplo, né, a China está plantando no deserto, certo? E dando continuidade aqui, nós vamos ter o que? O método regional. Então, ele vem aqui com Lablache, Hartshorne e Hettner, e eles estabelecem uma corrente que enfatiza a necessidade de criação de regiões geográficas. Para quê? Para conseguir estudar partes ao invés do todo, certo? Então, a região geográfica ela é uma obra do intelecto humano, visto que nela podemos estabelecer analogias entre os lugares, aos quais nos permite entender semelhanças e diferenças. Então, na região, eu divido e também agrego. Agrego a partir do quê? De critério específico para aquela região, né? Para aquele tipo de regionalização, por exemplo. Depois disso, essa do método regional já foi na primeira metade do século XX. Aqui, depois eu vou ter a teorética ou quantitativa. Essa já tem um contexto de matematização. Ela aparece quando? Por volta de 1950 e 60, e ela é conhecida como nova geografia, ou neopositivismo, né? Então ela emerge aí no pós-guerra, e focando na matematização, uso de estatísticas e modelagem para explicar fenômenos espaciais. Busca o rigor científico, leis gerais, planejamento territorial, o planejamento regional, utilizando modelos teóricos para prever aí prever, né, comportamentos espaciais. Quem usa essa? O IBGE, certo? Aqui no Brasil, né? Depois disso vem a geografia crítica. A geografia crítica é a que mais aparece em provas. Por quê? Ela tem ela tem como principal autor o Milton Santos, que é o nosso principal geógrafo aqui brasileiro, né? E ele tem uma participação muito grande na geografia mundial, inclusive, certo? Então, há um texto importante dele aqui, Por uma geografia nova, da crítica da geografia a uma geografia crítica. Então, percebam, o que a geografia crítica traz? Ela vem a partir de 1970 e é uma corrente de renovação do pensamento geográfico. Surgida, então, entre 60 e 70, que rompeu com a tradição positivista e a falsa neutralidade da ciência, buscando transformar a realidade social e analisar aí o espaço sob a ótica do capital e do poder. Então, ele traz muito forte essa questão do sistema capitalista, né, do poder que o sistema tem e traz num contexto de debater tudo isso. Então, ele tem uma forte vertente no marxismo, no materialismo histórico dialético, certo?
Continuando aqui, nós vamos ter a geografia humanista e cultural, tá? Elas não são a mesma coisa, mas elas são, né? Elas se completam, tá? Então, a geografia humanista, ela tem como principal autor o Foutuan, que era um geógrafo sino-americano, e ele destacava a topofilia. Então, na geografia humanista, na fenomenologia, né, nós vamos ter esse conceito aqui muito importante, a topofilia, que é o amor pelo lugar. E, em contrapartida, a topofobia também, que é o pavor, a aversão, o ódio pelo lugar, né? A gente não ama todos os lugares. Então, ele traz essa questão, né, como uma resposta ao enfoque excessivamente técnico e estatístico aí da geografia quantitativa. Então, enquanto os métodos anteriores se concentravam em números, leis gerais e mapas abstratos, essa nova corrente, ela redirecionou a atenção para o ser humano, seus sentimentos, percepções, valores. Então, um ponto muito importante aqui na geografia humanista sentimento, percepção, valor, identidade, memória, certo? Então, a geografia cultural, e no contexto, então, de geografia cultural, ela é um ramo aí que investiga a relação entre a cultura e o espaço geográfico, analisando como crenças, valores, costumes e práticas sociais moldam a paisagem e criam identidades. Ela se concentra em entender o espaço não apenas na dimensão física, mas como um lugar. E um lugar, nesse caso, um lugar para a geografia enquanto categoria, cheio de significados, símbolos e marcas da ação humana. Né? Um território, ele não é um território simplesmente, né? Ele está relacionado aí a essas várias outras categorias. E o lugar é uma das categorias, né, de análise principais nesse sentido aqui da geografia cultural. Um ponto importante aqui, um destaque para o Milton Santos e para a geografia crítica é que o espaço é um produto das relações sociais e históricas, né? Então a gente sai daquele contexto da geografia mais locacional, da geografia de apenas territorial, certo? E ela não é apenas um palco, é dinâmica, é produzida socialmente. É importante para entender as desigualdades regionais e socioespaciais, certo? Então, esse é um papel muito importante da geografia crítica. Essa crítica à geografia tradicional e clássica. Mas percebam, a gente não chegaria aqui nessa geografia crítica se não fosse as outras geografias também. Então, todas elas são muito importantes nesse contexto histórico da geografia. Então, quem foi Milton Santos? Então, ele é um geógrafo brasileiro, referência mundial na geografia crítica, professor, pesquisador de obras essenciais para a geografia social. Sua obra dialoga com temas de globalização, espaço, sociedade, exclusão social, urbana, né? Ele tem muitos textos relacionados à urbana, ao papel das multinacionais, num contexto do mundo, né, como perversidade, certo? E além disso, o que é muito importante para este ano especificamente foi o centenário do Milton Santos, em maio, se eu não me engano. Então percebam, talvez a gente pode esperar aí para as nossas provas mais textos do Milton Santos do que já era comum. Dificilmente numa prova não venha Milton Santos, né? Certo? Mas esse ano ele tem um destaque aí importante. Depois disso, nós vamos ter o quê? Uma geografia pós-crítica. Nessa geografia pós-crítica, ela já apresenta, né, uma questão de uma interseccionalidade entre a cultura, o gênero, a raça, a sexualidade, questões subjetivas. O espaço, ele é visto como discurso, afeto, representação, certo? Foca em micropoderes do cotidiano, não apenas no capitalismo, né? Destacam-se autores como Soja, Gregory, Rose, e essa geografia pós-crítica, ela foca aí na identidade também, em tudo que a geografia é, mas também nessa relação, né, da identidade, do corpo, né, o corpo como a primeira escala. Então, se a gente pensa cartograficamente, nós vamos ter aqui
escalas, né, que são pequenas e que são grandes, e aqui a gente traz a escala do próprio corpo, certo? Então, no cotidiano, na vivência, nas multiterritorialidades. Então, a gente sai um pouco desse contexto, né, relacionado apenas ao capitalismo, mas também foca aí nos poderes, nos micropoderes do cotidiano. Tá muito relacionado também, gente, já nesse contexto de redes sociais, né? No próprio espaço-tempo. Então, a gente já vem num debate muito grande nesse sentido. Dando continuidade aqui, aqui a gente já entra nas categorias de análise. Percebam, todas as correntes geográficas são muito importantes na construção da geografia, de fato, certo? Dando continuidade aqui, então a gente vai falar do quê? Das categorias de análise da geografia. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Prof, e espaço geográfico? Espaço geográfico é objeto de estudo da geografia. Mas às vezes ela aparece aí como categorias de análise. Eu ouço e não muito, não muito raramente, eu ouço falar de espaço geográfico como categoria de análise. Mas ela é de fato o objeto de estudo da geografia. O espaço geográfico é onde tudo está inserido, certo? Então vamos falar de cada um, tá? De maneira isolada. Então o espaço geográfico, o que ele é? Ele é o resultante da ação humana sobre a natureza, formando um ambiente dinâmico e transformador. Então, quando você olha para essa imagem aqui, ó, do planeta Terra e vê tudo que está sendo construído, todas as relações que estão inseridas nessas construções, tudo que está sendo transformado aqui, isso é espaço geográfico, certo? Dando continuidade, a gente vai falar de paisagem. Pensou paisagem? Ai, se eu te falar assim, pensa na paisagem agora. Fecha o olho. Qual paisagem vem na tua cabeça? Na minha, vem Cataratas do Iguaçu. E vem Cataratas do Iguaçu há muito tempo, certo? Por quê? Porque nas Cataratas do Iguaçu, eu consigo sentir a partir dos meus sentidos, consigo entender o movimento, o espaço-tempo, certo? Então percebam, a paisagem, ela é para além do que a nossa visão alcança, ela tem a ver com os nossos sentidos do corpo. Então, visão, tato, audição, paladar, olfato. Então, o que eu enxergo quando eu penso, né? Se eu puxo aqui na minha memória, o que eu enxergo? E a paisagem tem a ver com memória também, porque ela é transformada a partir do espaço-tempo, né? Então, eu tô falando aqui para vocês de Cascavel, no Paraná. Então, a Cascavel de 1926 é diferente da Cascavel de 2026, certo? Mas, em alguns pontos, assim, a gente consegue perceber essas mudanças, né, na paisagem que foram sendo inseridas pela ação antrópica, certo? Mas nós vamos ter aqui, ó, a paisagem, então, ela se divide em paisagem natural, que é composta por aspectos, né, por elementos da natureza, ou por uma intervenção humana muito pequena. E também uma paisagem cultural, né, ela pode ser chamada de paisagem cultural ou social, que ela tem quem? Tem o ser humano aqui envolvido. Então, ele vai transformando essa paisagem para atender as necessidades aí da sociedade. Então, tem construções, indústrias, infraestruturas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, certo? Então, a paisagem, ela tem a ver com os nossos sentidos e também com o movimento, né? Então, ó, a minha visão, o tato, como eu falei para vocês de Cataratas do Iguaçu, como eu sinto na minha pele as Cataratas do Iguaçu? Né? Eu sinto aquele friozinho, eu sinto as gotículas, né, que vem ali em mim, próximo queda, certo? A audição, qual que é o som, aquele som forte, o paladar, eu tenho algum gosto, né, das cataratas? O olfato, qual que é o cheiro? Cheiro de mato, cheiro de bicho, certo? Cheiro de água, né? E o movimento, né, que é esse do espaço-tempo, ou seja, a paisagem ela vai se transformando no espaço, né, por causa aí da passagem do tempo.
Depois a gente vai falar de território. Falou em território, fala de poder. Anota aí, poder. O poder, ele é muito importante quando tratamos de território, certo? Além disso, território tem a ver com fronteira, divisa, limite. Então, linhas que separam. Mas, às vezes, essas linhas são simbólicas, são invisíveis, certo? Então, por exemplo, um território de traficantes. Essas linhas, elas não estão delimitadas, não tem uma placa lá falando, certo? Mas elas existem. Ela não tem uma placa, por exemplo, como, eu tô indo do Brasil para Argentina, né? Então ali tá escrito lá na placa, fronteira entre Brasil e Argentina. Eu tô indo do Paraná para São Paulo. Então tá lá, divisa entre Paraná e São Paulo. Eu tô indo de Cascavel para Toledo, limite entre Cascavel e Toledo. Então isso está delimitado, ela é uma fronteira, um limite físico de fato, né? E geralmente podem ser divisores de água, né? Que são áreas mais elevadas, ou rios também, mas não, às vezes pode ser só marcos mesmo que dividem aqueles territórios. Então, o território, ele é um espaço específico, controlado e delimitado por relações de poder, domínio ou identidade. Identidade que é bem importante. Este conceito abrange fronteiras, sejam elas físicas ou simbólicas, e é socialmente construído através de disputas políticas, econômicas e culturais. Vai além do Estado-nação, incorporando áreas de influência como terras indígenas ou regiões de grupos comunitários, tá? Na questão, né, da própria demarcação das terras indígenas. É claro que a gente tem um mapa de demarcação de terras indígenas, certo? Mas quando a gente está em loco mesmo, se não tiver uma placa lá, né, dizendo pra gente, a gente não vai saber, certo? Mas no caso das terras indígenas, tem esse aspecto da demarcação, né? E tem também, de repente, a gente não consegue notar ali onde que é o território, né, certinho, certo? Região. A região, ela é uma porção do espaço geográfico delimitada com base em características comuns, naturais, econômicas, sociais e culturais. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho os critérios para definir uma região que a tornam distinta das áreas vizinhas. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois mapas para vocês. O de grandes regiões, né, macro-regiões aqui oficiais. Esse é o mapa que o IBGE usa e que nós utilizamos fortemente aí nas aulas, certo? E este daqui, que é o de complexos geoeconômicos, certo? O que acontece nesses dois mapas? Esses dois mapas, eles foram gerados pela IA. Então, de repente, ele vai ter uma coisinha aqui ou outra que não tá tão bacana, tá? Então, olha só. No caso da macro-regiões oficiais do IBGE, o que foi considerado? Se Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam a região sul, qual que é a questão aqui? Qual que é o critério aqui, né? Então, o principal critério está relacionado à localização. Mas esses três estados têm outros fatores em comum? Tem também. A economia é parecida. O que mais? O clima é parecido, certo? Mas a principal questão está na localização geográfica, certo? Já aqui na geoeconômica, né, nos complexos geoeconômicos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 regiões e Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. E o que é um fator importantíssimo nessa? Ela não considera limite, divisa de estado. Então, percebam aqui, em Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, ele pertence, o norte de Minas Gerais, ele pertence à região Nordeste, certo? O sul do Tocantins pertence à região Centro-Sul, certo? Então, esses são fatores importantes aqui para a gente considerar, aqui no Maranhão, parte do Maranhão pertence à região da Amazônia, certo? Então, aqui ele não considera limite, divisa, né, de estado, certo?
Lugar. Então percebam, o lugar, coloquei até uns coraçõezinhos aqui pro lugar, porque ele é um conceito muito bonito, porque ele tá relacionado à identidade, a sentimentos, né? Pensa num lugar. Um lugar enquanto esse lugar de afetividade, né? Um lugar que tá na sua memória. Então percebam, esse lugar pra mim, o que eu lembro sempre quando penso em lugar, eu jogando bets na rua, por exemplo, enquanto criança, certo? Então, a rua, ela é um lugar para a geografia. Por quê? Porque ela está relacionada a essas relações que são familiares, que são particulares, né? Que nós desenvolvemos aí, há muito no contexto da topofilia que Tuan traz, né? Lá na geografia humanista que a gente acabou de falar. Então, percebam, para Tuan, o lugar, ele resulta da interação entre o ser humano e o ambiente, evidenciando aí sua dimensão subjetiva e simbólica. Então, o lugar tem sentimento, identidade, ele tem essa questão simbólica, tem a memória e ele é subjetivo, ou seja, cada um percebe o lugar de uma maneira, certo? Já para Santos, para Milton Santos, ele destaca que o lugar é constantemente transformado e articulado por práticas globais, né? Então, o lugar, ele é atravessado, né? Então, o meu lugar, o meu local, ele é atravessado por fluxos globais, né? Sendo um processo dinâmico, inclusive, de troca. Então, o lugar influencia o global e o global também influencia o local. Então, percebam aqui, ó, um celular no quarto, né? A gente tá com o celular o tempo todo, quase uma extensão do nosso corpo. E a gente tá fazendo o quê? Estamos numa das escalas mais íntimas, né? Que é o nosso quarto, que é o nosso corpo, tendo contato com informações que são globais, certo? Tranquilo aqui então, lugar. E aí, por fim, a gente tem o conceito de rede. As redes estão relacionadas a pontos, que são os nós, e aos fluxos. Fluxos de quê? De pessoas, mercadorias, informações, capitais, serviços, que permite a interligação entre esses lugares, certo? Então, esses pontos, eles são nós e são o que nós chamamos de fixos, certo? Então, por exemplo, um aeroporto, um porto, né? Até mesmo o nosso celular, por mais que ele seja móvel, ele é um ponto que chega informação, que chega dinheiro, certo? E as linhas, elas são o quê? São fluxos. Então, nesse caso aqui, né, os aviões, ó, os de carro, né, então, de caminhão, que pode ser rodovia e assim por diante. Então, se a gente pensar, por exemplo, num contexto de descentralização da produção, um celular que é projetado nos Estados Unidos, produzido na China e transportado por navios e vendido no Brasil, depende de uma complexa rede de transportes aí, né, mundial, comunicação e comércio. Então, vamos pensar que uma blusinha que a gente compra na Shopee, e ela vem, por exemplo, vem da China, certo? Ela passa por vários pontos, vários nós, vários fixos, né? E tá caminhando aí em movimento a partir dos fluxos. Aqui a gente tem um exercício. Então vamos lá. Ao longo do século XIX, a geografia foi influenciada por correntes teóricas que buscavam explicar as diferenças entre as sociedades humanas, né? E entre elas destacou-se o determinismo geográfico, que defendia que as características do meio natural, como clima, relevo, vegetação, exerciam influência decisiva sobre o desenvolvimento das sociedades. Essa perspectiva foi amplamente utilizada para justificar o colonialismo e ideias de superioridade racial e cultural. Com base nessa concepção, assinale a alternativa correta. Então, olha só, o determinismo geográfico defende que as sociedades são resultado principalmente das escolhas culturais? Não, né? O determinismo geográfico diz que é natural, certo?
O determinismo geográfico sustenta que fatores naturais, como clima e relevo, condicionam de maneira direta o comportamento, a organização e o desenvolvimento das sociedades humanas. Essa tem grandes chances de estar certa. Essa corrente considera que o ser humano possui total liberdade para modificar? Não, né? Essa não. Segundo essa concepção, a formação do espaço geográfico depende exclusivamente de fatores históricos? Não, também. Para o determinismo geográfico, o avanço tecnológico elimina completamente a influência? Não, também. Então, a que a gente está certa aqui é a letra B, que está relacionado aos fatores naturais. Certo? Vamos para a próxima? Aí aqui a gente vai ter mais uma questão. A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu. E uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso. E aí diz assim, o conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre o indivíduo e o espaço é... Ai, gente, essa daqui não precisa nem falar muito, né? É o quê? Essa daqui é lugar. Por quê? Porque nós estamos falando de memória. E estamos falando de um lugar em específico, certo? Então, eu falava de quem? Do engenho, que é um lugar, certo? Então, olha só. Nós temos hoje eu trouxe essas duas questões, eu vou ficando por aqui. Tchau, se cuidem e até a nossa próxima aula.